Olá, Advocacia de São Paulo, com muita alegria, recebemos novamente aqui no CAASP Podcast o Dr. Tiago Souni, grande amigo da rede credenciada da CAASP, atende advocacia, atende centenas, milhares de pessoas, médico neurologista formado pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da Saúde pelo Hospital Albert Einstein. Sem medo de errar, podemos dizer que as doenças mentais têm crescido exponencialmente no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, principalmente nesses tempos de pós-pandemia. E a procura por psicólogos e psiquiatras, paralelamente, tem aumentado de forma vertiginosa. Mas, em muitos casos, é necessária a intervenção também do neurologista, às vezes em conjunto, às vezes isoladamente, não sempre nessa sequência. E nós percebemos, Dr. Tiago, meu caro amigo, que a busca de soluções para esses problemas de saúde mental são urgentes. O aumento de casos, o momento em que nós atravessamos, uns falam que é a pandemia, outros falam que são as novas tecnologias, o isolamento dentro de casa. E é sobre isso que vamos falar hoje para a Advocacia de São Paulo e para todos os que nos acompanham. Meu querido amigo, Dr. Tiago, seja muito bem-vindo à sua saudação inicial. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, a nossa pessoa da CAASP para fazer esse podcast com você, esse videocast, e me coloco à disposição aí em relação às perguntas e colocações. Começando pela primeira, que você já colocou, há sim um aumento, dessa incidência, que é o número de casos que ocorrem na doença mental. Passando por toda a esfera, desde a parte de depressão, ansiedade, questão de transtornos de estresse e transtornos associados ao trabalho. Se é uma questão não só do pós-pandemia, isso é um pouco capcioso, porque a gente teve aí na virada da década de 10, mais ou menos, é estranho falar assim, na década de uma maior exposição às telas. Então, um número interessante, por exemplo, 50% das crianças, jovens e adolescentes dos Estados Unidos tinham pelo menos um smartphone com tela constante na presença deles ou utilizando isso regularmente. Depois de um tempo, observou-se um aumento da frequência de ansiedade e depressão nessas crianças, isso com os dados estatísticos. Então, a gente tem já esse viés de início. No pós-pandemia, devido a tudo o que aconteceu, o isolamento social, o estresse, o medo de ter uma doença grave, isso aumentou ainda mais. Então já há estudos comprovando, tanto no pré quanto no pós-pandemia. Então acho que dá para falar seguramente isso. Então, Tiago, quando que uma pessoa deve procurar atenção médica em relação à saúde mental? Quando que essa luz amarela acende e diz, olha, está no momento de procurar auxílio médico? A gente tem que só uma base assim de definição, O indivíduo saudável é aquele que consegue ter uma saúde, não só aquela saúde física, natural, tal, mas também uma saúde mental, quando ele consegue desempenhar as atividades do dia a dia dele sem dificuldade e exercendo não precisa ser o melhor, mas o melhor possível da sua capacidade funcional. Então, quando começam a aparecer dificuldades para a atividade do dia a dia, associado a sintomas psiquiátricos ou outros quaisquer, é bom o indivíduo procurar um médico, seja um clínico geral, seja um neurologista, seja um psiquiatra e etc. Muitas vezes a primeira porta de entrada é o clínico geral. A segunda porta, às vezes, é a busca de uma terapia ou um terapeuta, um psicólogo, para lidar com aquelas questões. É bom ter o segmento médico que muitas vezes passa de um certo limite e começa a impactar o dia a dia da pessoa de uma forma que precisa de atendimento e segmento. Então, em qualquer um desses momentos, eu sempre incentivo a pessoa a procurar uma ajuda médica, um cuidado médico para fazer um diagnóstico e aí sim seguir uma linha a depender do que for. Uma triagem grande é feita pelos clínicos, em geral, seja o seu cardiologista, geriatra, gineco, e eles acabam direcionando ou para o neurologista ou psiquiatra, de acordo com tanto com as possibilidades do paciente, quanto também a questão de gravidade da doença.
Uhum. Doutor, do ponto de vista agora direto prático, nós advogados, advogadas, com as nossas famílias, ou qualquer trabalhador em qualquer segmento, na prática, quando que no convívio familiar a gente deve ficar um pouco mais alerta? É a fuga, é o isolamento, é o humor, o medo, é aquela vontade de não sair de casa? Eu sei que isso não é uma equação matemática, nem poderia. Isso dá uma variação imensa de pessoa para pessoa. Mas alguns sinais que a gente possa verificar, dizer, olha, eu acho que esse filho meu aqui ele precisa de um tratamento um pouco diverso. Tem, assim, alguns sinais iniciais que a gente possa, pelo menos, ter em mente? Eu acho que a primeira coisa, assim, a família conhece a pessoa que está lá, né? Geralmente, espera-se isso, né? As pessoas do trabalho também conhecem quem está à sua volta. Se houver mudança de comportamento habitual, já é um sinal de alerta. Então, uma pessoa que antes conversava muito, falava bastante, ou era extrovertida, não sei se exageradamente extrovertida, mas é extrovertida, geralmente participa das coisas, começa a não participar mais, começa a desempenhar a desenvolver um comportamento mais isolado, a não querer mais o contato social, ou então, para quem está gerenciando a pessoa, percebe uma queda na produtividade, um aumento da irritabilidade, uma alteração de sono, tanto faz se é mais ou menos sono, um aumento ou diminuição da vontade ou não de comer. Então, uma pessoa começa a comer demais de maneira não habitual, ou come de menos ou nem come. Então, acho que essas questões mais básicas são as que dão o primeiro sinal. Para quem está num ambiente mais corporativo, é normal as pessoas em volta perceberem que o indivíduo está diferente. E nessa hora, o mais importante é um canal de comunicação. Não precisa ser você exatamente quem vai falar com a pessoa, né? Mas você pode avisar de repente, olha, eu estou preocupado com fulano ou ciclana e eu acho que a gente deveria ter um grau de atenção maior. Se o gestor tiver essa visão um pouquinho mais crítica, é bom. Mas os colegas que estão em volta também podem fazer isso. E isso protege o indivíduo de qualquer outra coisa. Bom. Doutor, essa doença mental, essa situação, essa eventual patologia, ela pode evoluir por uma alteração neurológica? Ou uma alteração neurológica pode gerar uma mudança no comportamento, na saúde mental? Isso acontece? Não, essa pergunta é excelente. A gente tem muito hábito de dividir, né, em categorias as coisas. Então, neurologia, psiquiatria, coisas do gênero. E hoje em dia a gente tem uma tendência muito maior a fazer uma junção disso. O indivíduo em si é um só, né? Então, o cérebro dele, o sistema dele físico é um só. As doenças neurológicas, elas sempre vêm acompanhadas com sintomas psiquiátricos, na sua maioria das vezes. Então, muitas doenças, como, por exemplo, doença de Parkinson, demência, esclerose múltipla, são doenças neurológicas, vêm com alteração comportamental e vêm com transtorno de humor associado, seja depressão e ansiedade. Não necessariamente como uma causação, como um fenômeno de causalidade, mas como uma comorbidade, algo que acompanha. Então, isso é um primeiro aspecto. Num segundo aspecto, as doenças psiquiátricas, a depender do tipo de tratamento que é fornecido para o paciente, podem desencadear sintomas neurológicos, formigamentos, as rigidez, alterações de marcha e coisas do gênero. Então, tanto de um lado quanto de outro. A causalidade das coisas em medicina ela é um pouquinho mais complexa. A gente gosta de falar em coisas ou em causas multifatoriais, né? Ou então fenômenos multifatoriais, em que você tem vários fatores convergindo para um ambiente causando um fenômeno, uma doença. Então, desde fatores genéticos, fatores ambientais, comportamentais e por aí vai. Então, não é que um vira o outro necessariamente, mas eles estão acompanhados. Tem algumas doenças neurológicas, vou dar um exemplo, como uma demência frontotemporal, que é uma doença específica da neurologia, é um tipo de demência da família das doenças como Alzheimer, que podem se iniciar com alteração comportamental.
Inclusive, a própria doença de Alzheimer, ao invés de começar com uma falta de memória, pode vir por uma inadequação comportamental. Seja o ambiente, seja a família, alguma coisa do gênero. Então, depende da idade do paciente, a depender da condição que ele está, às vezes ele é diagnosticado como um quadro psiquiátrico por um colega profissional competente, porém, por trás daquilo tem uma doença neurológica que está começando a se manifestar. Então, é prudente, tanto para o neurologista quanto para o psiquiatra, trabalharem um pouco em conjunto. Então, se o psiquiatra tiver alguma questão, ele fala, olha, está um pouco diferente do que eu imaginava. Talvez seja bom passar com um neurologista. Se o neurologista também percebe que é uma doença que está fora do espectro do padrão neurológico e depois de uma investigação consegue descartar doenças orgânicas neurológicas, ele geralmente ou acompanha o caso, se for um caso leve, ou encaminha para o colega psiquiatra. Esse campo das patologias mentais, ele mais no passado, menos no presente, mas sempre estigmatizado, né? Como que nós podemos combater essa espécie de preconceito, doutor? Olha, eu acho que a primeira coisa é esse tipo de iniciativa. Né? Fazer um podcast, mostrar que isso existe, que está presente, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não fazendo nenhuma alusão a nenhum filme, nada disso, mas não é nada desse gênero, e que é algo que pode ser conversado. Existe um estigma muito grande relacionado tanto ao transtorno psiquiátrico mental, né? Muitas vezes as pessoas falam de loucura e tal, e uma técnica de tratamento, uma forma de terapia que antes, por falta até de ferramentas e de tecnologia, era muito baseada no isolamento do indivíduo. A própria família isolava o indivíduo, os médicos tinham o hábito de isolar também as pessoas em instituições. Acho que, para quem gosta de Foucault, essas coisas e tal, tem muita coisa para ler a respeito. Mas, depois de um tempo, ainda bem, a humanidade e a ciência evoluíram e a gente percebeu que existia por trás desses transtornos mentais uma causabilidade, uma causa orgânica. E com o surgimento de terapias tanto farmacológicas quanto terapias psicológicas, digamos assim, psicoterapias, isso foi possível de ser tratado. E isso mudou muito a história natural da doença, a história que nós estávamos acostumados a ver sempre. Então, houve uma mudança tanto do âmbito médico, quanto no âmbito, até, digamos assim, de estruturação da saúde. Isso, por si só, já é um ganho muito grande. Para tirar o estigma, a gente precisa falar a respeito e precisa educar as pessoas, mas uma educação do ponto de vista de conscientização. Então, o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, o que é uma emoção normal de se sentir, quando ela passa do limite, quando ela vira algo que é patológico ou não, né? Então, por exemplo, vamos supor de uma depressão. Uma depressão, o paciente tem uma tendência de se isolar mais, de ter pensamentos mais negativos, catastróficos, uma tendência a ter uma emoção negativa, uma diminuição do humor, né? Uma baixa de energia, uma diminuição da autoestima. Então, tudo isso é uma patologia, uma doença. Agora, uma pessoa triste não necessariamente é uma pessoa que está deprimida, que está com depressão. Então, o humor da pessoa, quando fica por muito tempo nesse estado que eu comentei, aí a gente consegue montar uma síndrome e tratar essa pessoa se isso está durando muito tempo. E associado a isso, alterações funcionais, do tipo, olha, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não tenho mais energia para fazer as minhas coisas, eu estou com uma fadiga mental muito grande. Então, a própria pessoa percebe também uma disfunção e uma incapacidade de realização. Se ela percebe isso, é bom que ela procure o médico, porque o médico pode ajudar. Se a família percebe isso, é bom que ela consiga envolver o familiar, ou se os colegas conseguem perceber isso, é bom que os colegas consigam envolver as pessoas que estão com essa condição e encaminhar, né, para um melhor da menor maneira possível. Estigmatizar não é legal, por quê? Porque muitas vezes você pode estar sofrendo do mesmo problema e não está percebendo. Sim. E quando você estigmatiza, você tem preconceito com as emoções e com o que você sente. E aí você fica isolado também e isso vira um ciclo vicioso. Puxa vida. Para quebrar esse ciclo, o melhor que tem é falar isso abertamente. Claro que tem casos que são assim mais complexos e mais difíceis. Mas com um profissional da saúde não é difícil. Ele já está acostumado a lidar com isso.
E educando as pessoas em volta, a gente consegue ter uma penetrância maior, né, na sociedade e consegue tratar eles melhor. Para ter uma ideia, mais ou menos, 10% pelo menos da população brasileira sofre de ansiedade. E 10% de depressão. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, 20% em 200 milhões, temos 40 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno. Isso eu estou falando dos transtornos mais comuns. Se for pensar em, por exemplo, esquizofrenia, algo do gênero, 1%, 1,5%. Então, são coisas graves, são coisas importantes. Aí, o impacto disso socialmente é muito grande. Você ter uma pessoa com depressão na família já é impactante. Né? Você ter uma pessoa com Alzheimer na família é muito impactante. Mas o Alzheimer, a pessoa consegue, por exemplo, perceber e falar, é uma doença. A depressão, às vezes, vira um estigma de falar assim, fulano é assim mesmo, é o jeito dele, nunca dá certo. Né? Então, isso é algo que... Tirar esse estigma é bom por isso. Muitas vezes fica um liame muito difícil de se identificar, uma área cinzenta entre nós compreendermos o que é uma tristeza normal da vida, a perda de um ente, a troca de emprego, a dificuldade econômica, e aquilo que é uma tristeza já um pouco patológica, né? O mundo é contra, né? O mundo conspira, né? É um liame complicado e muitas vezes as pessoas não compreendem, às vezes dentro da própria família, né? E aí precisa efetivamente do auxílio profissional. Tem um jeito que eu acho didático de pensar, que é assim, o ser humano é um bicho normal, né? A gente é da natureza, a gente modifica a natureza à nossa volta para conseguir sobreviver. Claro, melhor se você sobrevive bem, que bom se você ganha muito bem, mas as responsabilidades aumentam. Ao mesmo tempo, mais pessoas dependem de você, então tem um certo equilíbrio nisso tudo. A emoção em si é natural, ela tem um tempo de duração, ela tem uma certa estereotipia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu sinto raiva de alguém, por exemplo, na hora o que me vem, né? Emocionalmente, eu tenho 3 aspectos. Eu tenho um aspecto físico, meu coração bate mais rápido, meu rosto fica vermelho, minha expressão facial fica com aquela ruga na testa da raiva. Emocionalmente, eu sinto uma necessidade de agir em direção a alguma coisa, como se eu estivesse tentando buscar um equilíbrio e uma certa vingança, uma justiça, porque eu me senti numa posição ou inferiorizada, então isso me gera raiva. Mentalmente, eu vou associar vários pensamentos do tipo, por que falou isso? Também fulano de tal coisa. Ciclana sempre fala. E vem os pensamentos juntos. Só que isso tem um tempo. Isso começa, tem um gatilho, a emoção acontece. Essa emoção ela faz uma curva, termina com... Bom, tá bom, fazer o quê? A vida é assim mesmo, né? E beleza. Deixa pra lá. Agora, se você vê uma pessoa o tempo inteiro irritada, nervosa, com esta emoção constantemente agindo em todas as escolhas que ela faz, isso é um sinal de que não tem algo que não está normal. Então é aquela coisa, nossa, tal pessoa é tão irritada, né? Qualquer coisa que você fala é uma patada, uma bofetada. Isso não é normal. Né? Não é da época dele, é que ele foi formado, é a idade. Não é normal. Isso é patológico. Isso é uma doença, porque está afetando ele e quem está em volta. Então precisa de um acompanhamento. Se passado um período de 2 semanas, olha como o tempo é curto, hein? Não é um tempo longo. Se passar de 2 semanas já é preocupante. Puxa vida. 2 semanas. Às vezes nós acompanhamos alguém 10, 15 anos, só não, é o jeito dela, faz 10 anos que maltrata todo mundo. E aí você gera um comportamento familiar, um ambiente completamente insalubre para todo mundo, com uma pessoa que está doente, sem perceber. Porque acredita naquilo até como valores de vida. Né? E quando você coloca, olha, isso é uma doença e tal, a gente precisa tratar. Depois, no começo, existe o estigma. Não, isso é coisa de pessoa fraca. Isso é um caráter que a pessoa não tem. Né? Se tiver uma fibra moral maior, ela consegue vencer tal coisa. Mas sempre tem essa perspectiva estigmatizada. E o mais incrível, quando você começa a tratar o indivíduo, ou a pessoa que está doente, depois de um tempo ela fala, nossa, por que eu não comecei antes? A própria pessoa descobre como ela não precisa daquilo para sobreviver. O tamanho do benefício do acompanhamento.
Tem uma coisa em medicina que a gente chama de absenteísmo e presenteísmo. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Acho que não. Mas certamente todos que nos assistem querem saber. Tá bom. Absenteísmo é o impacto que uma doença causa quando o funcionário ou o indivíduo não consegue cumprir presencialmente as tarefas que ele tem que executar no trabalho dele. Então, isso é um absenteísmo. Um exemplo típico de neurologista. Enxaqueca, cefaleia. A pessoa tem uma dor de cabeça, não consegue trabalhar pela dor, não é uma frescura, não dá para ela provar para o outro que ela está com dor, porque dor é uma coisa, entre aspas, subjetiva, é do indivíduo, né? Você não consegue perceber necessariamente que eu estou vendo que você está com dor ou não, mas eu tenho que acreditar no seu testemunho, né? Então, ok. A pessoa falta ao trabalho. Isso gera impacto em quem está lá. Puxa, fulano faltou. Puxa, ciclano não veio. E aí vai. Isso gera um aumento da carga de trabalho de quem está em volta. Uhum. Não necessariamente gera compreensão, né, e compaixão de quem está em volta, mas gera um impacto. Uhum. E aquela pessoa, quando tem uma doença crônica, ela falta mais vezes. Isso gera um estigma e gera um problema. Então, isso é um problema que é o absenteísmo. O presenteísmo é o contrário. É a pessoa que está com um desconforto, está com a doença e vai ao trabalho. Só que ela não consegue desempenhar as funções dela. Ela tem uma perda de pelo menos 50% da capacidade funcional dela enquanto está com a doença. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem depressão e frequenta o ambiente de trabalho e depende daquele trabalho para pagar as contas dela, para sustentar a família, e etc. e tal. Ela não consegue produzir tudo o que ela pode, mas ela tem que ir ao trabalho. E o impacto que isso gera na empresa, para as pessoas que estão em volta dela. Uhum. Ela fica estigmatizada, fica com fama de preguiçoso ou preguiçosa, ou de irritado ou irritada, espalha a rodinha e coisas do gênero. Uhum. Então, assim, são coisas que impactam no ambiente corporativo ou no ambiente de trabalho, e às vezes são doenças que são tratáveis, né? Fazendo o link com o TDAH, por exemplo, que é uma doença que hoje está muito em voga, né, que é esse transtorno de déficit atencional e hiperatividade, em que o indivíduo geralmente tem alguns sintomas de excesso de movimentação das mãos ou do corpo, não consegue ficar parado num lugar durante muito tempo, tem que levantar, sair da sala e voltar, ou então tem uma dificuldade de concentrar a atenção, o foco atencional dele nas atividades que ele está executando, né, associados a sintomas de dificuldade de manter a atenção durante atividades importantes, conversas importantes, reuniões importantes, dificuldade de discriminar entre coisas diferentes. Então, e essa perda ela é momentânea ou a pessoa está no meio da conversa e aí eu estou pensando na viagem, estou imaginando outro cenário? Geralmente não é momentânea. Não é momentânea? Não, geralmente é algo que é mais crônico. Uhum. Só que a pessoa tem alguns ensaios. Nossa, eu estava viajando aqui. Que estão falando da reunião que eu perdi? E aí perdeu coisa importante. Geralmente perdeu muita coisa importante. Muita coisa importante. Eu vou contar um caos. Pode contar caos? Por favor. Tá bom. Eu tenho um paciente que ele trabalha na área de marketing. Não vou falar nomes por motivos óbvios. E ele estava acompanhando uma familiar durante o atendimento dela. Não sei se eu já te contei essa história alguma vez, mas... E esse familiar estava olhando para o teto, para o chão, para o pé, não parava as pernas, as mãos, e eu conversando com a esposa dele, que tinha uma doença específica. Aí eu falei, fulano, você já investigou se você tem algum transtorno de atenção, algum problema de concentração? Ele, nossa, doutor, tem muito problema de concentração. Aí fez o rosário inteiro, né? Falou da vida dele e tal, de como é que estavam as coisas. E ele tinha um TDAH clássico, mais um TDA, ou seja, ele tinha mais déficit atencional. Ele não era tão hiperativo, mas ele tinha um déficit atencional mais importante. Bom, falei, eu acho que seria bom você investigar o seu caso, né? Seria bom a gente fazer uma investigação. Daí, eu vou marcar uma consulta. Eu falei assim, não, a gente vai marcar agora. Porque eu sei que o paciente TDAH, ele de repente desaparece. Ele vaza, ele some. Ele some, mas não com maldade. Ele ia marcar a consulta e esqueceu. Se não é a esposa do lado, ele não marca a consulta, a verdade é essa. Aí a gente fez todos os testes, deu
baita de um TDAH com índices muito altos de desatenção e alguns de hiperatividade, e a gente começou o tratamento dele. O paciente, esse indivíduo que sempre ficava patinando no emprego, estava sempre como veja, 47 anos já é uma idade em que a pessoa já está num patamar em que espera-se que ela já tomou uma certa direção. Pelo menos do ponto de vista de empresa, de marketing, né? Já está num cargo de gerência ou num cargo de diretoria, já está num patamar diferenciado. Ainda mais em grandes empresas, né? Esse paciente, ele, em 6 meses consecutivos, depois que a gente iniciou o tratamento dele, ele batia os recordes de vendas e campanhas. Puxa vida. Foi promovido 2 vezes no mesmo ano. O que é uma coisa assim que não é muito comum. Né? Ele saiu de um cargo de subgerência, digamos assim, para um cargo de diretoria. Ou seja, ele tinha a capacidade, tinha o potencial, tinha o conhecimento, mas o déficit fazia com que ele desperdiçasse, perdesse essa capacidade no meio do caminho. E ele era estigmatizado na empresa. Puxa vida. Então, assim, tinha tudo isso acontecendo, a pessoa em plena capacidade, do ponto de vista orgânico, faltava só colocar o carro para andar, sabe? Só ligar o motor. Quando ligou o motor, a pessoa desempenhou sozinha. Claro que depois a gente trabalha com psicoterapia, né? Principalmente terapia cognitivo-comportamental, para a pessoa criar ferramentas comportamentais, né? Que é isso que a terapia cognitivo-comportamental acaba fazendo. E ela criou as ferramentas e a gente não precisa ficar dependendo de medicação ou aumentando sempre a dose, que é o objetivo no final. É a gente conseguir o mínimo de dose possível, um melhor desempenho para o paciente. Isso para todas as doenças. Para depressão, para ansiedade, para burnout, para tudo. Né? Doutor, se tiver, lógico, todos nós aqui, exceto o senhor, nós somos leigos, né? De forma mais prática, a diferença entre o TDA e o TDAH. Um tem a hiperatividade, mas do ponto de vista prático, o que seria essa diferença? Quando você faz a classificação do TDAH, você tem duas partes, né? Na primeira parte, avalia a questão da atenção. Então, por exemplo, se a pessoa perde o foco enquanto está conversando com alguém. Né? Se ela vendo um filme ou entra no cinema para assistir um filme e dorme ou perde a atenção muito rápido. Então, coisas desse gênero. Se ela consegue começar e terminar as atividades que ela tem. Se ela procrastina muito. Então, isso são mais coisas de atenção. Então, se há um predomínio maior desses sintomas, a gente pensa mais num TDA. No TDAH, você tem, além desses sintomas, uma soma da hiperatividade. Seja uma hiperatividade mental, então a cabeça não para em nenhum momento, em nenhum instante, movimenta o braço, chacoalha o tempo inteiro. A pessoa levanta e senta em vários lugares diferentes, não tem paciência para fazer as coisas, muda de atividade constantemente. Então, se ela tem esse tipo de característica, a gente vai ver mais uma tendência ao H. Mas o tratamento em si, para os dois, não muda muito, não muda tanto. É medicamento, né, e a terapia. E o acompanhamento médico, claro. Né? E são fatores genéticos que levam a isso? Ou, digamos assim, são fatores sociais, hábitos de vida, o meio ambiente? Qual é a relação? Tem alguma relação? Tem relação com os dois. Os dois. Eu diria até os 3. Eu vou colocar um terceiro elemento. Ok. O primeiro elemento, sim, genético há. Há uma maior incidência de TDAH nas crianças que são filhas ou filhos de pais com TDAH. Então, isso já é algo conhecido da cultura médica, assim, do conhecimento médico. Então, há, sim, um ambiente genético propenso a. O ambiente pode ser um fator que estimula esse tipo de doença. O nosso meio social, às vezes, premia, em alguns aspectos, o TDAH. Porque parece mais produtivo, parece que está mais presente, parece várias coisas. Depois ele acaba não se sustentando com o tempo. Interessante isso. E também o apego que a pessoa tem em relação ao comportamento dela. Esse é o terceiro fator. Então, a pessoa fala, não, mas eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Ou os pais falam, não, ela é assim mesmo.
é o jeito dela. Ela sempre foi assim. Então, esse fator também de classificar, categorizar e fechar e rotular a pessoa acaba fortalecendo até um vínculo de identidade com aquele comportamento, né? com a doença. E aí, quando você começa a tratar, a pessoa fica, entre aspas, irreconhecível para alguns. Eu tinha uma paciente com TDA apenas, né, e não tinha o H, que ela era muito inteligente. Ela é muito inteligente, ainda acompanha comigo. E estava sempre patinando no final do ensino médio. Uhum. Quando a gente fez o diagnóstico, né, começamos a tratar ela, a menina entrou na universidade, entrou muito bem colocada na universidade. Hoje trabalha na área da saúde, né, inclusive com pessoas que têm problemas parecidos com o dela, e desempenha super bem. Mas é algo que foi diagnosticado muito posterior ao que poderia. Ela já tinha sintomas já no princípio da adolescência. Já dava para ver isso. Por que ficou mais difícil? Porque o hiperativo, quando é criança, irrita todo mundo. Os pais não aguentam. Então, eles falam, deve ser alguma doença, alguma coisa, né? Geralmente tem uma questão dessas, até fazer um diagnóstico. Já o déficit só atencional não incomoda tanto os pais. Não é tão impactante para os pais. Então, na adolescência, em que a criança é colocada, ou a pessoa é colocada no meio social, com os outros pares, isso fica mais evidente para ela. Doutor, para o advogado, né, nós lidamos com situações, prazos, cobranças excessivas, o insucesso. Às vezes, até diante do sucesso, a cobrança é grande também, né? Por que não foi um pouco mais? Ou por que demorou tanto? Por que o judiciário demora? Enfim, situações com as quais nós não conseguimos lidar ou superar por vontade própria. Isso gera uma pressão violenta para o advogado. Às vezes, ele até transmite isso para a própria família, para o meio em que ele vive. Isso causa alguma patologia? Como lidar com isso no dia a dia, tentando evitar esforço físico, férias, lazer? Como que a advocacia, de uma forma geral, pode tentar enfrentar essa situação? Olha, acho que é uma pandemia essa, assim, né? É uma pandemia natural de burnout que a gente está sofrendo, né? Eu acho que isso só está ficando mais evidente, né? O burnout, só para aproveitar a sua pergunta para falar disso. Claro. Né? O burnout é uma fadiga, né, que a pessoa sente mental, emocional, intelectual, em todos os aspectos. Geralmente é desencadeada por aspectos pessoais, né, da estrutura de personalidade do indivíduo, de como ele lida com a ansiedade, com as coisas, mas ao mesmo tempo por um ambiente de cobrança e ambiente de estresse no qual ele está inserido. Geralmente a pessoa, ela... como eu vou colocar isso? Ela não identifica o burnout, ela sofre as consequências do burnout. Né? Que o burnout seria o queimar a vela pelos dois lados. Né? Então você está pondo fogo dos dois lados, uma hora não tem mais o que queimar, você já foi embora. Se a pessoa identificar isso, legal. Mas geralmente quem identifica é quem está em volta. Então é muito comum a pessoa entrar numa rotina de estresse e ansiedade e achar que é o prazo, o juiz, o judiciário, o colega, a minha família, e vai embora, os meus compromissos e coisas do gênero. Primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é uma coisa que a gente chama de equilíbrio conativo. O que seria o equilíbrio conativo? Quais são os seus desejos, suas vontades, seus valores e qual é a realidade em que você vive? Existe um equilíbrio entre isso? Eu gostaria de voar. Puxa, eu também. Eu tenho asa? Não. Então, para eu voar, eu vou precisar de um avião, eu vou precisar entrar em algum lugar, eu vou precisar que alguém me guie qualquer coisa. Sozinho eu não vou conseguir. A primeira coisa é a pessoa tentar fazer essa auto-observação. Se conhecer um pouco melhor. Qual é o seu desejo? O que você quer? Eu quero ser um bom advogado. Tá legal. Você estuda o seu caso, você faz a coisa direitinho, entrega as coisas no melhor prazo possível, respeita os prazos. Eu faço tudo isso. Tá bom, você pode fazer mais do que isso? Não. Então, ótimo, aceite isso. Porque esse é o seu limite. É o limite da realidade. Né? Todo mundo sabe que processo da justiça, a gente sabe como começa, mas não sabe nunca como acaba e como termina. Como vai acabar o resultado.
por melhor que seja o advogado ou por mais ganha que seja, entre aspas, a causa. A gente não tem exatamente todo o controle sobre isso. E às vezes não por culpa de alguém, mas porque na realidade todo mundo está sobrecarregado. E aí todo mundo acaba cobrando um do outro. Isso gera um ambiente não só de ansiedade, como também gera um ambiente de competição. Você se sente na necessidade de ser melhor do que o outro. Essa necessidade é real? Você realmente não é melhor do que o outro? Ou você realmente é incompetente? Essas questões, se a pessoa não tiver muito bem respondida para ela, e não precisa ser nenhum gênio, é o básico, é o arroz com feijão, na verdade. Né? Se a pessoa faz isso minimamente bem, ela vai perceber que ela pode equilibrar um pouco entre esse desejo dela, essa necessidade que ela tem e o que a realidade apresenta. Isso melhora muito. Né? Tem aquele autor, né, o Mark Twain, ele falava assim, foi um cara que teve, não vou fazer uma citação, mas é uma citação que eu não lembro exatamente a palavra, mas como foi feito, mas ele falava assim, minha vida foi muito problemática, tive muitos problemas na minha vida. E o maior problema que eu tive é que a maior parte dos problemas não existiam, estavam só na minha cabeça. Então, se você conseguir equilibrar um pouco isso, né, pergunta para quem está do lado, conversa com quem está junto. Pô, a gente está pecando em alguma coisa, estamos errando. Só isso por si só não vai demonstrar vulnerabilidade. Vai demonstrar, na verdade, uma espécie de lucidez em relação ao que está acontecendo à sua volta e em torno da sua capacidade pessoal. Então, isso já é uma coisa boa. O segundo ponto é, a atividade física ajuda muito. Não por uma questão só da parte cardiológica ou física, tal, mas também porque ajuda na produção de um monte de neurotransmissor e que aumenta o nosso grau de satisfação pessoal. Fisicamente falando. Quando a gente fala fisicamente, eu estou separando mais para, né, ficar um pouquinho mais tangível. Mas o corpo sente que está num ambiente mais confortável. Ele gastou aquela energia e o corpo entra num modo de regeneração. Então é como se eu colocasse o meu corpo para funcionar de uma maneira adaptativa, mas uma adaptativa regenerativa. Então isso é uma coisa boa. Isso vale tanto para músculo, osso e coração, quanto para o cérebro. O sono. Que tipo de... Qualquer atividade. Qualquer tipo de atividade. Qualquer atividade, seja musculação, seja aeróbica, nenhuma delas se mostrou melhor ou pior. O que se mostrou melhor foi frequência, né, e intensidade. Você não precisa fazer as coisas num nível competitivo, né, daquelas pessoas, vou largar tudo, agora eu vou virar um triatleta. Isso não é saudável. Caminhar lá minha meia hora por dia. Por dia, numa frequência, numa velocidade que lhe seja minimamente desafiadora. Ok. Não precisa ser alguém com meu peso é uma coisa. Isso. Um atleta é outra coisa. É. Exatamente. Para falar a verdade, os atletas geralmente eles têm mais prejuízo de saúde mental e saúde física do que benefício. Os atletas de alta performance. Então, para que as pessoas tenham essa coisa da conação que eu comentei. Para um atleta de alta performance, ele tem uma necessidade muito diferente e a atividade física vira um problema. Enquanto que para a gente que não é atleta, é algo que sustenta a nossa saúde. Olha só, no meu caso, eu acho que uns 3 minutos por mês eu resolvo minha vida, né? 3 minutos leva aí algumas potências, tá certo. talvez sim. Mas existem trabalhos médicos que mostram, científicos que mostram que, às vezes, você fazendo, intercalando atividade intensa com atividade mais tranquila, digamos assim, você tem um ganho até maior do ponto de vista de saúde mental e física. Mas isso é outra conversa. Né? Isso é uma coisa que ajuda. Lazer é importante. Lazer não é ir no cinema, né? Lazer não é necessariamente viajar. Lazer é uma postura. É a postura que você tem em relação ao que você está fazendo. Né? Então, eu vou no cinema para descansar um pouco. Eu vou no cinema para... Quer dizer, já tem um objetivo, uma cobrança, algo desse gênero. Eu diria, o que você gosta de fazer? O que te traz prazer? Né? Tirando o trabalho. Né? Porque tem pessoas que realmente no trabalho se realizam e são altamente satisfeitas só trabalhando. São raras essas pessoas, eu diria que são até preocupantes essas pessoas, né? Mas a gente se preocupa com elas. Mas o lazer é o quê? É o que você sente de bem-estar numa atividade que te é agradável. Tem pessoas que gostam simplesmente de andar, né? De dar uma volta no parque. Tem pessoas que gostam de ir ao cinema, tem pessoas que gostam de ler. Cada um vai gostar de uma coisa.
né? Cada um vai gostar. Então não dá para a gente narrar exatamente o que cada um vai precisar, mas buscar o lazer. Um terceiro fator que impacta muito na saúde, tanto quanto hipertensão e diabetes, é as relações sociais que você cultiva. Então, seu vínculo de amizades, seu vínculo de familiar, não no sentido moral da palavra, mas no sentido de construção de uma relação saudável. Então, saber ouvir, saber falar, estar presente, ter compromissos num âmbito um pouco mais amplo do que só obrigatório. Né? Isso faz a pessoa desenvolver um pouco mais de empatia pelo próximo e aumenta o grau de compaixão do indivíduo. Então, a pessoa ela fica um pouquinho menos egoísta. E isso, por incrível que pareça, para o corpo, faz uma baita diferença. Doutor, e hoje que nós vivemos através da tela do celular, isso é desastroso, né? As pessoas já não se conhecem mais, né? É aquela imagem que eu vendo através da minha tela, aquilo que eu recebo através da tela. Muitos jovens hoje, quando se encontram pessoalmente, não tem diálogo, não sabem conversar, né? Ou você vê ele sentado na mesa, conversando através do celular. Isso é muito comum. Isso não é algo que é incomum. Por exemplo, a gente vê essa incidência maior nas crianças, como eu falei, em adolescentes. Mas a gente sabe que mais do que 4 a 6 horas de exposição à tela já aumenta o índice de ansiedade e depressão dos indivíduos. Imagina uma formação EAD, por exemplo, né, em que uma pessoa se forma numa universidade só através da tela, só através de tarefas e funções. Claro, ninguém é contra, pelo contrário. Assim, às vezes a única disponibilidade que a gente tem é essa, em termos de tempo. Mas é importante que tenha contato, é importante o olho no olho. É bom ver a cara dos outros, é bom ver as emoções dos outros, conseguir a pessoa ter a sensibilidade para captar o ambiente à volta dela. Então, tudo isso são coisas que a pessoa desenvolve. Faz parte do que a gente chama de cognição social. Né? A habilidade social, soft skill, que a gente gosta de falar assim, só se desenvolve quando você está em conjunto. Então, impacta muito. Não estou falando contra. Olha, aqui na minha frente tem um celular. Do nosso lado tem uma tela. A gente não vai ser Don Quixote e querer já queimar tudo, joga fora, estraga e tal. Mas tem um certo equilíbrio. Usa as tecnologias. Usa para finalidades, até para lazer e tal. Mas também lembra que você é um bicho, é um ser humano, tem outras necessidades e valoriza um pouquinho mais os contatos sociais. Né? Então, tem pacientes, às vezes, que eu me sinto compelido a incentivar o contato com a família, o contato com os amigos, a roda de amigos. É o famoso, no bom sentido, vai procurar sua turma. Qual é a sua turma? Quem são seus amigos? Quem é a sua família? Quem é a sua tribo? Qual é a sua tribo? Exatamente. Então, tudo isso são coisas que fazem um impacto tão grande para a saúde quanto você tratar a sua hipertensão ou tratar uma diabetes ou coisa e tal. E um outro fator importante é o sono, a qualidade do sono. Né? Nesse mundo atual, em que a gente tem uma exposição à luz muito grande, em que os horários são estendidos sempre, nunca são comprimidos. Sempre, aliás, as tarefas são comprimidas em horários estendidos. Né? Então, você põe muita tarefa para o indivíduo fazer num tempo maior. Isso é totalmente insalubre. Eu tenho orientado os meus pacientes que trabalham com pessoas a ter pelo menos 2 celulares. Um para uso pessoal, familiar, e o outro profissional. O profissional chegou 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, se é o caso da pessoa, desligue. Não vai acontecer nada entre esse horário, exceto se você tiver um cliente ou uma cliente que esteja numa situação de risco, algo do gênero, ou trabalhe numa área em que você tenha que ficar dessa forma. E também é possível você compartilhar, fazer uma espécie de plantão de advogados, digamos assim. Se você trabalha numa empresa, se tiver outros advogados da sua área, que compartilhe-se isso também. Olha, tem a área criminalista, né, que geralmente eu acho que é a que mais demanda em horários malucos, né, diferentes do comercial. Então, sozinho você não vai conseguir. Você precisa ter um pé de apoio, precisa ter alguém junto para conseguir até tocar o barco. Você não vai estar disponível o tempo todo. Então é importante. E uma outra coisa importante, faça pausas. Entre um cliente e outro,
entre uma reunião e outra, faça pausa, nem que seja 10 minutos. Faz uma pausa, senta, faz uma prática contemplativa, uma meditação, se você gosta, levanta da cadeira, dá uma esticada, olha pela janela, faz qualquer coisa que vai. Doutor Tiago, e diante dessas patologias, dessas situações, como é que a neurologia trata hoje? Os medicamentos são avançados, evoluímos muito nesse sentido. Antes, uma preocupação grande de dependência química. Como é que nós estamos hoje nesse ponto? Acho que evoluímos muito, né? A gente hoje, para as doenças psiquiátricas neurológicas, que são doenças que têm impacto grande na sociedade, e isso gera uma motivação da indústria farmacêutica e também de órgãos governamentais para desenvolver novas medicações, né? Tem muita medicação nova, a gente usa ansiolíticos, antidepressivos, usa medicações que também afetam o controle comportamental do indivíduo, a impulsividade, coisas do gênero. Então, do ponto de vista farmacológico, a gente tem uma gama de medicações muito grande, perdão. Agora, cada patologia, cada indivíduo, cada doente, entre aspas, tem um tratamento mais individualizado, a depender dos sintomas que ele tiver. Cada doença tem um conjunto de medicações, mas dentro de cada conjunto existem medicações mais específicas para aquele indivíduo. Então, tanto depressão, ansiedade, TDAH, como doença de Parkinson, enxaqueca, cefaleia, tudo isso tem medicações avançadas. Qual é o maior avanço das medicações? Eu acho que o maior avanço é o controle dos eventos adversos, que normalmente acontece, mas que hoje são muito mais manejáveis. Então, a gente consegue usar as medicações em doses menores, muitas vezes, e com menos sintomas adversos para o paciente, o que acaba fazendo com que o paciente tenha uma aderência maior, né, e consiga se tratar por um período razoável, até vencer a etapa da doença. Associado a isso, a gente junta a terapia com psicólogos, né, ou psicólogas que possam nortear o paciente em como lidar com as emoções do momento que ele está passando. Então, às vezes a gente está falando de um paciente que recebeu um diagnóstico, por exemplo, de doença de Parkinson. Poxa, tem um impacto emocional aquilo enorme, né? Ou então um paciente que tem um transtorno de ansiedade. Então ele tem uma dificuldade de lidar com antecipação, com fenômenos do futuro, fica sempre pensando que vai acontecer o pior. Então, o psicólogo, nessa hora, ajuda o paciente a nortear como lidar com as emoções, como fazer isso. Então, é um tratamento meio que conjunto. Tanto da parte farmacológica, o médico acompanha para mensurar o quanto de medicação a pessoa precisa, avaliar eventos adversos, etc. O psicólogo dá o suporte técnico para melhora comportamental do indivíduo. A gente também indica, normalmente, atividade física para estruturar fisicamente a pessoa. E também a gente gosta de envolver a família no tratamento, sabendo que o ambiente familiar ou o ambiente de trabalho daquela pessoa mais próxima, das pessoas mais próximas, também vão ajudar na melhora do indivíduo. Então, acho que é um conjunto de ações. Né? Ninguém fica doente sozinho e ninguém se cura sozinho. Né? Então, acho isso é importante. Isso é importante. Então, a gente tem que olhar para esses aspectos de uma maneira mais ampla, senão fica muito limitado. E o paciente acaba buscando o comprimido mágico que não existe. Existe uma mudança de comportamento, uma mudança em que a medicação auxilia, mas ela não resolve tudo. Que bom saber. Não existe comprimido mágico e é importante saber que o conjunto familiar, dos amigos, os que estão no entorno, auxiliam. Dr. Tiago Souni, é uma alegria recebê-lo aqui no CASP Podcast, muita alegria, muitas informações úteis para a advocacia, para os familiares, para as pessoas que vão nos acompanhar. E para você, advogada, saber que o Dr. Tiago está na rede credenciada da CASP. Ou seja, aqueles que eventualmente precisarem e que conseguirem lá a agenda do Dr. Tiago, você vai ter aí os dados de contato do consultório à disposição no nosso vídeo. Dr. Tiago, uma alegria muito grande. Muito obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos, pelas dicas de saúde para a advocacia e para os familiares e as suas considerações finais.
Eu agradeço a oportunidade, né, de participar aqui com vocês. Fico à disposição de quem precisar, qualquer coisa que for necessário. E a gente aguarda o próximo convite para conversar de outras coisas. Tá, se Deus quiser, faremos em breve para tratar mais uma vez aí da saúde da advocacia. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência e até a próxima.